Glória a Deus, né? Isso é importante, né? Irmãos, como a irmã Silene disse aqui, né? E pegando um gancho, das quartas-feiras, né? Da série de mensagens, que é as histórias de fé. Não tem como a gente não ser edificado, né? Quando você ouve a história de fé de pessoas. E eu falo que isso é tão maravilhoso que quando você ouve a história de fé de uma pessoa, ela te abre a sua visão, né? Ela te muda muito, às vezes, até o seu jeito de você olhar para as pessoas. Porque às vezes tem as pessoas que elas fazem um pré-julgamento e um julgamento das pessoas, às vezes só de olhar, porque não conhecem as suas histórias. Mas quando elas vêm aqui, elas têm a oportunidade de ouvir a história de fé daquela pessoa, ela começa a remeter um outro tipo de pensamento, um outro tipo de determinar, né, quem aquela pessoa é. Então, venha participar, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, em nome de Jesus, né? Irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 15. Pela manhã nós já tivemos aqui culto, glória a Deus. A pastora Natália esteve aqui conduzindo pela manhã. E agora estou eu aqui incumbido de trazer a mensagem, né? Pela graça e pela misericórdia de Deus. Lucas 15. Peço a você que, depois que nós fizermos aqui a leitura, que você deixe aí seja o celular ou sua Bíblia física aí aberta, que a gente vai ler outros versículos aqui também, no mesmo capítulo, tá? De Lucas 15. Encontraram aí, irmãos? Glória a Deus, né? Hoje está tudo facinho, né? Não precisa folhear. Tem aqui o Data Show, tem o tablet aí, hoje está fácil demais, pega o telefone aqui na hora, a praticidade, né, irmãos? É muito prático. Mas isso não nos exime da gente ter a boa Bíblia lá em papel também, para você poder folhear, para você poder examinar, tá? Irmãos, Lucas 15, é esse texto aqui que nós vamos compartilhar aqui agora, essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Irmãos, aqui nesse texto que nós vamos ler aqui agora, você vai ver algo bem claro, bem definido, que é bom a gente já pontuar. Aqui nós vamos ver mais uma vez, dentre tantos outros textos da Bíblia, ou em toda a Bíblia, mostrando mais uma vez o amor e o cuidado de Jesus, o amor incondicional de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo manifesta o tempo que Ele teve aqui nessa terra presente, andando, caminhando. E mais uma vez aqui nós vamos ver o propósito de Cristo sendo estabelecido. E Jesus mostrando claramente o porquê Ele veio. E Jesus, Ele veio, fala comigo, achar, buscar e salvar. Mais uma vez, 1, 2, 3, Jesus veio para... Vocês estão bons de decorar, hein? Que é isso? Mais uma vez, Jesus veio para achar, buscar e salvar. E nós vamos ver Jesus fazendo isso com muita propriedade, nós vamos ver Jesus fazendo isso de uma forma muito precisa e direta. E aqui nesse texto aqui, que hoje eu separei, poderia pegar tantos outros, mas esse aqui em específico, para a gente poder falar um pouquinho. Acredito que todos já devam ter ouvido uma pregação acerca, ou já ter pregado acerca desse texto, mas o bom é que a palavra de Deus, ela sempre se renova. Coloca para mim, por favor. E chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, ou reclamavam, questionavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Até aí. Aqui nós vamos ver aqui no texto de Lucas 15, 1, que a Bíblia vai dizer que Jesus estava em um lugar, e a palavra vai dizer que não só não alguns, mas todos os pecadores vinham e se assentavam para ouvi-lo. Então não era um ou outro, eram todos aqueles que estavam ali na região, ou que estavam próximo, que sabia que Jesus estava em algum lugar, se achegavam dele para ouvi-lo.
E aqui a Bíblia vai dizer que eles estavam assentados em uma mesa. Jesus, além de ouvi-los, além de pregar a mensagem para eles, ele estava assentado com eles na mesa, com todo tipo de pessoa. E permita-me aqui fazer aqui da gente falar um pouquinho. Nós estamos falando aqui de pessoas que eu e você não colocaria na nossa mesa. Nós estamos falando aqui de pessoas que nós não estaríamos na mesma festa que eles. Nós estamos falando aqui de pessoas que, se ele estivesse passando de um lado da rua, eu e você atravessaríamos para o outro lado. Nós estamos falando de pessoas aqui que nós faríamos julgamento parecido, ou até mesmo pior, como estes homens aqui fizeram, que estão logo à frente, que nós vamos ver aqui. Nós estamos falando de pessoas que a sociedade rejeita. Nós estamos falando aqui de pessoas que não teriam nenhuma dignidade de estar no lugar, às vezes, que eu e você, que julgamos ser pessoas boas, estariam. Mas aqui Jesus já começa quebrando, Jesus já começa mostrando, Jesus já começa deixando bem claro e mostrando qual era o seu propósito, e foi o que nós falamos logo no início dessa mensagem. E aqui nós vamos ver que Jesus se assentou com aquelas pessoas. Ele não só pregava, como Jesus também comia junto com aquelas pessoas. E ali existia uma primeira classe de pessoas, fala comigo, os pecadores. Mas também existia uma segunda classe de pessoas também, fala comigo, pecador também, mas que achava que era melhor do que os outros que estavam sentados na mesa. Era tudo pecador também, do mesmo jeito. Então nós temos dois tipos de pessoas que se enquadram na mesma classe, que eram de pecadores. Mas uns reconheciam que eles eram falhos, que eles careciam e dependiam. Mas os outros outrora não entendiam isso, achavam que eram melhores. E por que eles achavam que eles eram melhores? Porque na hora que Jesus estava ali assentado na mesa com eles, com aqueles pecadores, com aqueles publicanos, começam a razoar, começam a reclamar, começam a murmurar e falar: este aí se assenta com esse tipo de gente, já é um absurdo. Senta e ainda come com eles, mais absurdo ainda. Aquilo para eles era algo extremamente terrível, horrendo, de uma pessoa sentar com aquele tipo de pessoa. Lembra que eu falei que nós também às vezes não colocaríamos na nossa casa, não estaríamos com eles, não seriam convidados para as nossas festas? E ali eles começam a questionar, e Jesus ali vendo todo aquele alvoroço, vendo que aqueles homens ali questionavam e falavam acerca de que ele estava sentado com aqueles pecadores, que aquilo para eles era inadmissível. Prova essa que eles não se assentaram na mesa também. E diga-se de passagem que eu tenho certeza que tinha espaço para eles também poderem chegar ali e se assentar naquela mesa. Mas não, eles preferiram permanecer no campo do julgamento e entendendo que eram melhores do que aquelas pessoas. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus vai e faz o seguinte. Jesus, como sempre, irmãos, a sabedoria andando aqui nessa terra. Jesus, como sempre, tinha uma boa e perfeita palavra, porque Ele era a palavra viva, eficaz e verdadeira. E aí nós vamos ver que Jesus, ele pega, vendo que eles estavam ali questionando, fazendo aquela bagunça, porque ele estava sentado com pecadores, e Jesus vai e propõe para eles parábolas. Então, o texto vai dizer em Lucas 15:3, e Jesus então lhe propôs uma parábola. Então Jesus começa a contar uma parábola. Acompanha na sua Bíblia comigo aí, do versículo 4 em diante. Então Jesus começa a falar aqui de uma linguagem que aquelas pessoas conheciam. Só para você entender o que é a linguagem de parábolas. Era dentro de um contexto, dentro de uma linguagem que aquelas pessoas entendiam. Então Jesus, ele sempre falava por parábolas. Você vai ver que Jesus falava de parábolas com quem semeava, de semente, com quem semeava. Jesus vai falar de parábolas de animais com quem era daquela época e mexia e conhecia. Estava dentro daquilo que eles entendiam, que era para melhor eles assimilar e entender o que Jesus estava falando. E aqui a palavra vai dizer que Jesus propôs parábola. Jesus começa dizendo assim: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma, não deixa as 99 ao campo, e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros, e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos, e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida.
E eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Aqui Jesus já estava mostrando dentro dessa parábola para aqueles homens, fazendo dentro dessa ilustração, dessa encenação, mostrando para eles o que estava acontecendo ali naquela mesa, naquele momento ali. O que Jesus estava dizendo é: ei, deixa eu falar algo para vocês. Vocês estão aí, vocês entendem que vocês são justos, mas esses aqui, eu fui atrás, eu busquei, e eles estão aqui comigo agora sentando à mesa. É por isso que eu estou comendo, é por isso que eu estou festejando, porque muito mais vale uma alma para Cristo do que 99 que entende que não precisa. E aqui o Senhor ele já começa mostrando para eles ali, para desconstruir, para mostrar para eles o propósito genuíno que ele havia vindo, falando: olha, vocês têm 99, vocês têm 100 ovelhas, uma foi perdida, quem de vocês que não vai atrás? Mas naquela época eles iam atrás, não era por causa de tanto amor pela ovelha, mas era por causa do valor financeiro que uma ovelha trazia para cada um deles. Mas aqui Jesus não veio pelo valor que nós podemos dar, porque se fosse isso, irmão, o que Jesus encontraria em nós de valor? Seríamos como aquelas pessoas ali que não tinham valor nenhum perante aquelas outras pessoas. E aqui nós vamos ver que Jesus ele não para por aí. Jesus ele continua dizendo, continua contando parábolas ali. E aí ele vai contar a parábola da moeda perdida ou da dracma perdida, que está lá em Lucas 15, 8. Coloca aí para você acompanhar. Jesus continua dizendo: ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E esta, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui mais uma vez, com outro tipo de parábola, com outro contexto de pessoas que estavam ali, que entenderiam nessa linguagem, Jesus está dizendo mais uma vez: não importa se tem muito, não importa a quantidade, cada um tem um valor especial para mim. Porque às vezes nós vamos olhar, irmãos, e aqui essa parábola, na sua totalidade, ela vai mostrar como cada um é valioso para Jesus. E da mesma forma eu quero dizer para você, estamos aqui em um número considerado de pessoas, e cada um aqui tem um valor para Jesus, cada um aqui é importante para Cristo. Às vezes você pode ouvir dentro da sua casa que você não vale nada, você pode ouvir dentro da sua família que você não é ninguém, você pode ouvir no serviço que você não vale nada, que você não é ninguém, na rua, seja onde que for. Mas eu venho aqui nessa noite dizer: você é importante para Jesus, Ele te ama de uma forma incondicional, não importa se tem 50, se tem 1000, você é único em Cristo Jesus. Então é isso, a totalidade dessas parábolas aqui que Jesus contou, elas estavam mostrando isso, o valor que cada um tem. Porque às vezes se nós formos olhar, poxa, ele já tinha 100 ovelhas, perdeu uma, o que é uma? Deixa para lá. A mulher tinha 10 moedas, o que era aquela moeda naquela época? Representava um dia de trabalho daquela pessoa, um mês de trabalho. Mas aí vai olhar: não, mas ela tem 9 ainda. Não, irmãos, às vezes você está olhando e falando: não, já tem gente demais na igreja, já tem gente demais aí, Deus não vai se importar comigo. Isso é uma mentira do Satanás, para tentar tirar você do amor de Jesus. Mas quem é ele? Porque das mãos do diabo Deus tira, mas da mão de Deus ninguém te arranca não, e vai ser daqui até a eternidade, em nome de Jesus. Então, irmãos, na totalidade aqui das parábolas dessa primeira parte, Jesus estava querendo mostrar para aqueles homens, dizendo por que ele tinha vindo, que era para achar, buscar. Porque fato é, você pode achar algo, sim, encontrei algo, mas você não pode buscar. Vocês concordam comigo? Você pode achar algo e buscar e não conseguir salvar, mas Jesus veio e fez o que é completo. Ele achou, ele buscou e ele salvou, e continua salvando, porque ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. Então é isso que Jesus estava mostrando ali para aquelas pessoas que estavam questionando, para aquelas pessoas que estavam ali maldizendo. Então, irmãos, aqui existem 2 tipos de pessoas. Existem aqueles no qual eu me enquadro, irmão, que eu sou o pecador,
e que se fosse olhar, tinha hora que tem pessoas que não me colocariam na mesa deles, mas Jesus escolheu me aceitar. Mas nós temos que tomar cuidado, tem hora que nós estamos na posição daqueles dizendo: esse aí no louvor? Esse aí no diaconato? Esse aí na recepção? Esse aí no som? Esse aí? Espera aí, já basta estar aqui, mas agora já está participando das coisas? Tome muito cuidado, meu querido. Tome muito cuidado, porque essa pessoa tem um valor para Jesus, como você também tem. Mas tome cuidado, tem hora quando o nosso senso de santidade está tão elevado que a gente se sente no direito de achar que a gente é melhor do que as outras pessoas, sendo aquele que poderia e é melhor do que todos nós, sempre nos mostrou humilde e simples e compassivo e amoroso para com o pecador. Então, irmãos, nós vamos ver aqui, e se eu fosse dar um tema para essa mensagem hoje, eu não tenho o hábito de dar tema para mensagem, e é tão difícil, alguns me perguntam, qual que é o tema da mensagem? Eu falo, coloca aí, Jesus te ama, Jesus nos ama, porque a Bíblia toda remete a isso, amor e cuidado, mas eu colocaria uma declaração de amor, é o que Jesus estava fazendo ali naquela hora, naquele momento, uma declaração de amor. Então nós vemos aí, e Jesus falando com aqueles homens, e agora nós vamos ver uma parábola mais para frente, que Jesus continua, que agora nós vamos entrar na parábola que fala de um homem que possuía 2 filhos. A Bíblia vai dizer que tinha um homem que ele possuía 2 filhos. Certa vez, um dos filhos, o mais novo, chegou para aquele pai. Coloca aí para mim a imagem do filho chegando lá no pai. Eu vou aqui, não vou ler o texto para não ficar muito extenso, mas você vai poder acompanhar. Vocês estão enxergando aí, irmão? Glória a Deus. Está aqui o filho, está aqui o pai. A Bíblia vai dizer que, certa vez, esse filho chegou, o filho mais novo chegou para o pai, e chegou e falou assim: pai, o negócio é o seguinte, eu quero a partir de hoje a minha parte da herança, eu quero tudo que me cabe, eu quero tudo que eu tenho direito, e eu vou partir, eu estou indo embora, eu vou para um outro lugar. E aí a Bíblia vai dizer que aquele pai ali, e nós podemos fazer uma interpretação aqui dessa imagem, o filho chegando todo arrogante, todo soberbo, todo prepotente para o pai, falando: pai, o pai em vida, tá? Diga-se de passagem, o pai vivo, pai, eu quero a minha parte da herança, eu quero tudo que é de direito. E aqui nós vamos ver ali um pai olhando para o filho, mesmo ali extasiado com aquilo que o filho estava falando, mas nós vamos ver um olhar de amor, mas também de tristeza, porque aquele filho estava pedindo algo que tamanho peso era para aquele pai. E aí a Bíblia vai dizer que aquele filho, esse filho arrogante, soberbo, ali cheio de certezas, cheio de convicções, toma a sua decisão. E o texto vai dizer que aquele menino recebe a parte da herança e pé no caminho, junta suas coisas, suas malinhas e vaza fora. E a Bíblia vai dizer que esse jovem, ele foi para uma terra controlado, estava cheio de dinheiro. Aqui, irmãos, um ponto que eu quero aqui, nós vamos falando, a queda desse jovem, ela não começou, a saída desse jovem da casa, não começou nesse dia que ele chegou para o pai e falou: pai, me dá a minha parte que cabe da herança. Me dá o que eu tenho aqui de direito, mesmo o senhor estando em vida. Me dá aqui o que eu quero aqui, me dá o que eu tenho de direito, que eu estou partindo. Não, a queda desse menino, a saída dele de casa não foi nesse dia, mas ela começou no coração. Começou dentro do coração. Não é da noite para o dia que o filho vaza fora de casa. Não é da noite para o dia que o filho vai embora. Então, irmãos, nós vamos ver que a queda começou dentro do seu coração. E essa queda no coração, ela se inicia com algo que chama, sabe o quê? Insatisfação. Fala comigo, insatisfação. Irmãos, a insatisfação é algo terrível. A insatisfação é o que tem derrubado muitas pessoas. Tudo começa na insatisfação, seja ela inconsciente ou consciente.
Mas aqui nós podemos dizer que esse jovem tinha uma insatisfação inconsciente. Como assim, pastor? Ele não tinha parado para analisar o que ele tinha dentro de casa, o que ele tinha na família, o que ele tinha junto com o pai. Não, ele estava determinado, porque uma insatisfação cresceu dentro do seu coração. Aquele jovem havia perdido o temor. Aquele jovem tinha perdido o amor. Pastor, como assim? Prova essa. Como que um filho chega para o pai? A mesma coisa eu chego hoje, meu pai está em vida. Quem não conhece, o seu Edson está lá atrás, no diaconato. Eu chegar para ele hoje e falar, senhor pai, deixa eu falar para o senhor um negócio. O senhor, eu não quero saber, eu quero tudo o que é de direito meu aqui. Me dá aqui agora que eu estou indo embora. Sabe o que acontece? Quando a insatisfação entra no nosso coração, nós não temos mais respeito. Nós não temos mais temor, nós não temos mais amor, nós não temos mais carinho, e a gente também fica doido, a gente não tem noção. Como que um filho chega para o pai para pedir herança, o pai ainda vivo? E aqui nós vamos ver que esse jovem se chegou nessa situação. Então, irmãos, aquele jovem estava descontente. Aquele jovem não entendia que ele era mais, aquele jovem entendia que ele já não era mais um bom lugar para ele. Aquele jovem entendia que ali aquela casa já era tudo muito comum. Aquilo ali ele entendia que ele tinha em qualquer lugar que ele fosse, que aquilo ali já não era tão valioso para ele mais como outra hora era. E aí, irmãos, eu quero chamar a minha atenção, a sua atenção aqui para esse ponto. E abrir um parênteses aqui. Nós vamos chegar no contexto do que é o texto, mas me permita abrir isso aqui. Tem muitas pessoas hoje que a insatisfação está consumindo já o seu coração. Tem muitas pessoas que a insatisfação já entrou na sua vida de tal forma que agora só está faltando ela executar, como o jovem fez aqui, de chegar, pegar suas coisas e ir embora. A insatisfação tem destruído muitos casamentos. A insatisfação com a esposa, a insatisfação com o esposo, a insatisfação com a empresa, a insatisfação com o local de trabalho, a insatisfação com a igreja, a insatisfação com o pastor. Irmãos, a insatisfação não é de hoje, que ela derruba pessoas. Lembra-se Lúcifer? Lúcifer era um anjo de luz, era um anjo de patente alta, mas ele estava insatisfeito. Ele não contentava apenas de assumir essa patente, ele queria mais, ele queria ser parecido com quem? Com Deus. O que aconteceu? Então, irmãos, nós devemos tomar cuidado. A insatisfação tem destruído muitas pessoas. Tem pessoas que já não têm mais insatisfação, está numa insatisfação com a igreja, está numa insatisfação com os irmãos, está insatisfeito com tudo. Você vai parar para conversar com a pessoa, 5 segundos, ela só reclama, não tem satisfação nenhuma, e com isso a sua mente começa a se fechar, o seu coração também, e nós começamos a ficar loucos, assim como esse jovem, a ponto de chegar e pedir uma herança para um pai que ainda estava vivo. A insatisfação, ela te faz você não ter mais respeito, temor e amor. É por isso que tem muita esposa que chega em casa, xinga o marido todo. Tem muita esposa que chega em casa, xinga o marido chega, xinga a esposa toda, trata com a falta de educação, com a falta de respeito e insatisfação. Não pode ter uma oportunidade que está tacando o pau no lombo, falando mal. A empresa, da onde vem o salário, da onde que até conseguiu algumas coisas, às vezes chegou até conseguir casa própria, trabalhando, suando, mas todo momento que tem, a insatisfação está lá batendo. Toma cuidado, a insatisfação é algo que o inimigo tem usado para destruir vidas e destruir pessoas. Então, irmãos, mas que é isso? Vocês têm escureceu demais que agora, hein? Misericórdia. É de propósito aí? Irmãos, mas está dando para me enxergar, está de boa. Só não sei se vocês estão me vendo aí de baixo. Já é pequeno, está escuro e não vai ver nada. A luz. Então, irmãos, tomem muito cuidado. O que fez a queda daquele jovem ali, não foi naquele dia que ele chegou e pediu o pai para ir embora, mas foi a insatisfação que já estava no seu coração, que estava consumindo. Eu vou deixar um conselho para você aqui. Toma cuidado com a insatisfação. Se tem alguma coisa que está te deixando insatisfeito, procura resolver, procura alinhar, toma jeito, resolve isso aí, porque se você continuar na insatisfação, daqui a pouco você vai arrumar um problema para a sua vida, que você vai ter que carregar isso aí por toda a sua caminhada. Então a insatisfação, irmãos, é algo que tem consumido, tem destruído as pessoas. E aí, esse jovem, ele entendeu que lá fora era melhor do que dentro de casa. Ele entendeu que lá fora ele ia ter vida.
Ele entendeu que lá fora ele ia ser feliz. Ele entendeu que lá fora ele ia desfrutar de prazeres a qual ele nunca tinha experimentado e vivido. Aí a Bíblia vai dizer que aquele jovem partiu para uma terra e chegou lá, irmão, juntou um monte de amigo e gastou dinheiro de manhã, de tarde, de noite. Estava cheio de dinheiro, estava bonito, e a cada dia se consolidava mais e mais no seu coração: eu fiz a escolha certa, eu fiz uma escolha sábia, uma escolha boa, tomei uma boa decisão, estou vivendo. E a cada rolê que dava, cheio de amigos jogando ele para o alto, ovacionando. O texto não está dizendo isso aqui, tá, irmão? Mas só para a gente fazer aqui uma ilustração. A cada rolê ele tinha convicção que aquela era a melhor escolha. Não diferente de às vezes quando nós, na insatisfação, como eu disse, tem pessoas que se separaram e às vezes abrem a boca e falam: se eu soubesse eu nunca tinha era casado. Vida boa é essa que eu estou tendo aqui fora. Não precisa de compromisso, não precisa de lealdade. Às vezes pessoas, da mesma forma, insatisfeitos no local de trabalho, saem. No primeiro mês está tudo bem, que está com acerto na conta. No segundo mês está tudo de boa, que está com dinheirinho. Ah, que escolha maravilhosa. Se eu soubesse, eu estava vivendo de auxílio há muito mais tempo. Oxe, que vida boa e maravilhosa. Rapaz, se eu soubesse, eu tinha saído da igreja, há muito mais tempo. Por que eu fiquei 4, 5, 6 anos naquele lugar, ouvindo o pastor falar? Por que eu não saí, Marcos? Por que eu não fui embora antes? Vida boa é isso aqui, ó. Oxe, que vida maravilhosa. A cada dia vai se consolidando, vai firmando que fizemos a melhor escolha, entendendo-se que lá fora é uma melhor vida. E aquele jovem foi assim, seguindo. Mas aí a Bíblia vai dizer que sobreveio aquela terra que aquele jovem estava, veio uma escassez terrível, terrível. Veio uma escassez sobre aquele lugar, e aquele jovem já não tinha mais um centavo furado no bolso, já tinha gastado tudo, já tinha detonado tudo. Saiu da casa do pai, foi viver sua experiência. Ele estava munido de recursos, cheio de certeza que aquela era a melhor decisão. A cada passeio e desfrute ele tinha certeza que havia feito a melhor escolha. Mas nem tudo lá fora é como ele imaginava, e nem estava no seu controle, e ele descobriu da pior forma. Como assim? Acabou o dinheiro, a escassez veio sobre a terra, já não guardou nem um centavinho para, como diz, de reservinha, torrou tudo, gastou com tudo com os amigos. O que aconteceu? Veio a fome sobre aquele lugar. Pergunta se algum dos amigos falou assim: não, você não vai ficar sozinho não, me dá a mão aqui, vão para minha casa. Se eu comer arroz, você vai comer arroz. Se eu comer ovo, você vai comer ovo. Se eu comer picanha, você vai comer picanha. Vem comigo. Não. Na hora que ele olhou, ele estava sozinho, sem dinheiro, estava totalmente afundado, estava totalmente detonado. Irmãos, chegou um ponto, aquele jovem, chegou tamanha humilhação, tamanha escassez, que a única coisa que sobrou para ele, que uma das pessoas ali em volta, e às vezes até via ele gastando, torrando, torra para aqui, torra para lá, sobrou uma coisa para ele. Sabe o que foi? A Bíblia vai dizer que aquele menino, ele arrumou um emprego, voltou a trabalhar. Trabalhar onde? Cuidando de porcos. E a Bíblia vai dizer que ele olhava, eles colocando lavagem para os porcos, colocando a comida para os porcos, ele desejava comer aquela comida e nem aquilo ele tinha. Aqui que vem algo para mim e para você entender. Irmãos, a insatisfação ela vem para dominar o nosso coração. Ela nos leva a tomar uma decisão. Lembra que o jovem tomou uma decisão lá com o pai dele? Eu decidi, eu estou indo embora, me dá o que é meu e eu estou vazando. Ponto, beleza. Ele decidiu, ele teve o poder da decisão. Aí a Bíblia vai dizer que ele foi para curtir a vida. E eu acredito que ele achava que ele tinha controle. Ele, eu vou aqui, eu vou dar uma zoada no plantão, eu vou dar uma perdida aqui, mas daqui a pouco eu estou de volta. Daqui a pouco eu estou de novo aí. Não diferente às vezes, irmãos, presta atenção em algo que eu vou falar para você. Todas as vezes que o diabo consegue encontrar ocasião na nossa vida, ele sempre vai te levar a ser o mais fundo, o mais terrível que ele puder. Como assim?
Você acha que quando a pessoa começa a usar droga, ela usa pensando que ela vai ser viciada? Você acha que quando a pessoa, ela começa pela insatisfação, ela começa a adulterar, às vezes ela fala, não, eu vou continuar com a minha esposa aqui em casa, eu vou continuar com o meu esposo aqui em casa, e vou continuar lá fora, eu tenho controle. Mas o diabo não, irmão, o diabo sempre quando ele te pega, ele vai te levar um pouquinho mais a fundo. O que acontece? O camarada quando ele começa a usar a droga, ele nunca fala assim, não, eu não vou ser um viciado não. Tanto que ele usando, ele olha para as pessoas e fala assim, ah lá, aquilo é um noiado, ó, aquilo é um viciado, como se ele tivesse o controle de tudo. Sim ou não, irmãos? Aí até que chega um determinado momento que a pessoa vai lá no fundo do poço, está roubando até dentro de casa para vender lá fora, para poder manter o vício. É isso que o diabo faz, ele pega aqui, ó, ele segura mesmo a gente é pela orelha e esfrega a nossa cara no chão. Da mesma forma, irmãos, a insatisfação, volto a dizer, tome cuidado quando você for tomar uma decisão com insatisfação. Fique esperto, o diabo não brinca. Olha o que o diabo fez com esse jovem. Um jovem, irmãos, que outrora tinha uma vida boa, uma vida tranquila, mas aí tomou uma decisão de viver a sua vida, achando que ele tinha o controle. Você acha que ele tinha como prever que ia ter uma escassez naquele lugar? Claro que não. Da mesma forma que a pessoa não prevê que vai ter o vício, que vai ter a perca da família, da casa, dos filhos e etc. Não é isso. Nós não temos esse controle, nós não conseguimos prever essas coisas. Por isso nós, antes de tomar uma decisão, nós devemos ter a nossa vida centrada primeiramente em Cristo. Mas não se preocupe, aconteceu, tem como consertar. Aí nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que aquele jovem desejava. Irmão, se você for estudar um pouquinho a história de quem é judeu, judeu legítimo mesmo, não é de invenção não. Porque tem umas pessoas aí que falam que é judeu, irmão, que eu vou falar o seu negócio. Ah, eu sou judeu. Primeira coisa, faz tudo que o judeu repudia e é deplorável diante do judeu e fala que é judeu. Estou falando do judeu raiz mesmo, igual aqui, nessa época. Se tinha algo que eles tinham repulsa, que eles cortavam a volta, era o quê? Porco. Porco para eles era um animal impuro, um animal sujo. Eles não queriam nem estar perto. E olha onde que esse jovem foi parar. No meio dos porcos. Da mesma forma, irmãos, tem muitas pessoas que por causa da insatisfação, por causa de deixarem isso entrar no seu coração, se afastaram de tal forma de Deus, se afastaram de tal forma de Jesus, que muitas pessoas estão vivendo uma vida deplorável. Tem pessoas que estão vivendo uma tremenda vergonha. Tem pessoas que estão vivendo, irmãos, uma vergonha na sua vida. Irmãos, quantas pessoas que tem hora que eu fico sabendo aí, que eram pessoas até renomadas, que hoje estão morando debaixo de um viaduto, debaixo de ponte. Sabe por causa de quê? Da insatisfação. Que um dia tiveram e decidiu, vou sair dessa casa, isso aqui para mim não serve mais, vou sair dessa igreja, para mim não serve mais, vou sair do convívio de amigos, isso aqui para mim não serve mais, e foi embora e está amargando duras consequências por causa da decisão que tomou. Pessoas que estão vivendo debaixo de julgos terríveis do diabo, estão sendo humilhadas na sua vida financeira, espiritual, porque decidiram se afastar, entendendo que era a melhor decisão, que era a melhor situação, estão amargando dias terríveis na sua vida. Não foi diferente com esse jovem. Esse jovem, ele amargou. Mas aí, nós vamos ver que esse jovem, em meio a esse cenário, em meio a essa situação que ele estava vivendo, desejando comida de porcos, desejando se alimentar daquela lavagem, um jovem que outrora estava regalado de amigos, de pessoas, tinha recurso, agora já não tinha mais. Aí a Bíblia vai dizer que aquele jovem caiu em si. A Bíblia vai dizer que ele fazendo aquela reflexão, acredito eu que ele sentado vendo aqueles porcos roncando na orelha dele, nossa, já basta que eu tenha uma repulsa desse bicho, e no meio deles lá ainda desejando até a comida, olha o ponto que ele chegou. Aí ele chega e fala assim, olha, eu estou aqui desejando a comida desses porcos, estou desejando essa lavagem, lá na casa do meu pai, os servos do meu pai, que é funcionário,
que diga-se de passagem que meu pai não tinha nem obrigação de dar café para esse, tem pão fresco todo dia na mesa, e eu estou aqui padecendo necessidade, desejando comer essa comida desses porcos aqui. Olha a vida que eu estou vivendo, olha a situação que eu estou. Ele fez uma reflexão da sua vida, de onde que a insatisfação, a arrogância, a soberba levou aquele jovem. Às vezes é isso que nós estamos precisando às vezes de fazer, irmão. Às vezes a gente está precisando de dar uma olhadinha aí para fora, como que as coisas estão. Às vezes você é esposo, você é esposa, você é filho, você está precisando de fazer uma reflexão na sua casa. A hora que você estiver deitado naquela cama lá, ó, quentinha, lembra que tem gente aqui fora, aqui, ó, que está no relento, que está deitado no chão, porque nem uma cama tem. Na hora que você sentar para você pegar aquele prato de comida, de falar assim: nossa, de novo eu vou comer carne de porco, de novo eu vou comer ovo. Lembra que tem gente aí fora que tem semanas, meses que não faz uma refeição digna. Não é difícil você sair aí e ver pessoas mexerem em latas de lixo procurando alimento. Ei você, esposa, na hora que você for falar: ai, o meu marido não me dá carro do ano, o meu marido não me proporciona viagens. Ei, lembra que tem mulher aí que está entrando na faca, tem mulher que está entrando na sua, de manhã, de tarde, de noite. Faz uma reflexão aí para você ver. Às vezes um homem correto levanta cedo para trabalhar, para trazer o sustento para dentro de casa, mas não é valorizado. Sabe por quê? A insatisfação consumiu o seu coração, porque o tempo que às vezes você poderia estar fazendo outra coisa, está o dia inteiro lá, vendo Instagram, vendo aquelas vidas mentirosas que tem ali, entende que aquilo é vida, e não valoriza o que você tem dentro de casa, que te honra, que se passar uma mulher perto dele, ele até vira o rosto, mesmo você não estando perto, para te honrar você. Mesma coisa é você, marido, que chega em casa, pode ser a mais simples que for, a casa está toda limpinha, toda organizada, roupa estendida, tudo bonitinho, cheirosinho, os meninos cuidados, mas isso às vezes para você, por causa da insatisfação, não está te mostrando o quão valioso o seu lar é. Toma muito cuidado você jovem, que às vezes fala: pai bom é aquele pai do irmão lá da igreja, pai bom é aquele pai do meu amigo lá da escola. Ei, toma cuidado, é aquele bom e velho ditado: você está olhando a grama do vizinho, às vezes ela é verdinha, porque ela é sintética, não é de verdade, não tem vida. E com isso a insatisfação faz com que você quer se precipitar para fora da sua vida, para fora da sua casa, virar as costas, entendendo que ali não é mais um bom lugar para você. E aí nós vamos ver que esse jovem, ele toma uma decisão e fala assim: você quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu não preciso nem que ele me receba como filho. Ele ensaiou um discurso, falou: vou voltar e vou falar: pai, pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Eu não sou digno nem de mais ser chamado seu filho. Me recebe aqui como do servo do Senhor, para mim já está bom demais. Se eu estiver trabalhando aqui, eu já vou estar melhor do que da onde que eu estava. E aí a Bíblia vai dizer que aquele jovem, ele volta para casa. Ele sabia o caminho. Diferente, irmãos, das primeiras parábolas que nós vimos, que Jesus estava usando o exemplo da ovelha e usou o exemplo da dracma perdida. Ambas precisaram ser encontradas. Ovelha, dentro do contexto é ovelha perdida, irmão, ela não sabe voltar para casa sozinha. Se uma ovelha estiver perdida, ela arruma um berreiro, um desespero, ela entra em tamanho pavor, que ela chega até morrer ali, se ninguém ir lá buscar ela. Ela não consegue andar nem para frente, nem para trás. E aí o que acontece? O inimigo vem, que é o lobo, o animal, a fera, vem, arrebata ela e mata. Então precisa de alguém lá, literalmente, pegar ela, jogar ela nos ombros e levar. A dracma perdida precisou de fazer o quê? Pegar uma lamparina, começar a iluminar a casa, varrer, levanta a cama, levanta armário. Vocês mulheres que fazem faxina nem sabem o que eu estou falando, né? Chega a virar ninja. Tem hora que você chega lá, a mulher está segurando um trem na mão aqui, varrendo de baixo, que você vai pegar, você não dá conta. Eu falo: mas a conta não fecha nesse trem não, ué? Que é isso? Como é que eles conseguem? Mas elas estão procurando algo, elas vão achar. Achou. Beleza, agora que é diferente, o filho, quando já conhece o caminho, já conhece a casa do pai, é ele que tem que cair em si, levantar e voltar para onde ele nunca devia ter saído, porque ele já foi reencontrado, já buscou, já salvou.
Ele saiu por uma decisão que ele tomou. Então, irmãos, tem muitas pessoas que às vezes estão aí fora, e aí se aplica em qualquer contexto que você quiser colocar, seja daquele que eu falei do casamento, da empresa, seja do que for, estão aí fora, estão falando, não, eles que têm que vir atrás de mim, eu tenho que voltar. Não, você que tem que cair em si, e levantar, e voltar e pedir perdão do lugar de onde você nunca devia ter saído. Se precisar de você sentar com a sua esposa, com o seu esposo, sentar, olhar no olho e pedir perdão, agora é a hora. Se precisar de chegar para aquela empresa que você foi lá, saiu lá e não era a hora, e tiver que voltar lá e falar aqui, deixa eu falar, eu tenho que voltar para cá de novo, meu irmão, vai lá, vai ter que fazer. Ou às vezes empresa que você fechou, que não era para ter fechado, que Deus colocou na sua mão para ser o seu sustento, mas a insatisfação está grande demais. Toma cuidado com a insatisfação. E aí a Bíblia vai dizer que aquele jovem toma caminho, toma rumo. Coloca aí a imagem do jovem voltando para o pai. Aí a Bíblia vai dizer que aquele jovem, ele tomou a decisão. Você lembra a primeira imagem, como é que aquele jovem estava quando ele chegou lá para o pai para pedir para ir embora? Todo pompudo, vestido, cheiroso, e diga-se de passagem, roupa que o pai tinha dado, tá? Roupa, estava arrumadinho, cheirosinho, com a bolsinha de lado bonitinha, porque o pai provia. Agora nós vamos ver o jovem voltando, todo arrebentado, todo moído, mas o mais interessante de tudo, o mais lindo é, ele ensaiou um discurso dizendo na hora que ele fosse voltar, e a Bíblia vai dizer que aquele jovem ao voltar, a Bíblia não vai falar que aquele pai estava no portão falando assim, agora é a hora, você está voltando, eu vou te mostrar você, vou te colocar você para você ser o pior do servo. Não, irmão, a Bíblia vai dizer que antes mesmo daquele jovem chegar até aquele pai, chegar aquele ancião, ele corre até o encontro do filho, o filho já com o discurso preparado, ele começa a falar, ele já tampa a boca dele, mas sabe o que é? Não é pôr a mão no pescoço dele para apertar e falar assim, cala a boca, seu indivíduo, agora eu te peguei, não, foi com um beijo no rosto e um abraço dizendo, ei, se alegrem por favor, tragam roupa, tragam anel, tragam sandália, porque meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e agora ressuscitou, vamos festejar, porque o meu filho voltou para casa. Foi assim que aquele pai, simbolizando a figura de Deus, de Cristo, recebeu aquele jovem que estava todo lenhado, que estava todo arrebentado, que estava todo moído. Irmãos, eu fico imaginando aqui dentro do contexto da parábola, Jesus contando aquilo para aqueles homens pelo menos parar e entender um pouquinho nas suas vidas. O que Jesus estava mostrando ali é, eu sou o amor verdadeiro, eu amo cada um de vocês, vocês estão preocupados se eles são pecadores, se eu estou sentado com eles, eu vim porque eu amo, da mesma forma eles que não conheciam, mas vocês que estão aí que já conhecem, mas o coração está longe, está distante. Tem muitos de nós, irmãos, que a gente ainda só não tombou a carroça ainda, já não vazou fora, pela misericórdia e a graça de Deus, mas nessa noite eu venho aqui com todo o temor do mundo de falar, toma cuidado com as decisões que você vai tomar nesses dias na sua vida, porque isso pode impactar de uma forma boa ou de uma forma ruim. Nós vamos ver que esse jovem, a primeira decisão que ele tomou, irmão, ele afundou a cara, ele se arrebentou todo. Mas depois nós vamos ver esse jovem tomar uma decisão aqui de novo. Você está entendendo como que eu e você temos o poder da decisão, irmão? Sim ou não? Nós temos. Irmão, quando você decide, não tem demônio no inferno, anjo no céu que te para. Da mesma forma como você decide que você quer ir embora, que você quer fazer o que você quer, não tem ninguém que te impede. Da mesma forma você também precisa decidir quando é a hora de voltar. Nós precisamos tomar a decisão. Então, irmãos, nós vamos ver que o jovem ali foi abraçado. O pai já falou, coloca lá a última imagem, por favor. Agora olha o jovem aí, ó, bonitão, hein? Olha o jovem aí agora, depois de ter voltado para os braços do pai, voltado para a casa do pai, roupa nova, sandália nos pés, dignidade,
aliança firmada mais uma vez, anel nos dedos, dizendo: deixa eu te falar, eu jamais te abandonei, eu jamais te desprezei. Então, irmão, para Jesus está pouco importando como que você vai chegar. Que Jesus está preocupando é com a volta, que Jesus está preocupando é do jeito que Ele vai te encontrar, que Ele foi te buscar. Irmão, Jesus, olha aqui, o pai não quis saber, falar: meu filho, por onde que você andou? Meu filho, o que você fez? Aquele homem não quis nem saber disso. Ele quis abraçar o seu filho, trazer ele para a segurança e falar: fica comigo, meu filho, porque aqui é o lugar seguro. É o que Jesus, irmãos, está nos trazendo nesses dias. Irmãos, o que se encaixa na nossa vida? Aqui, esse texto muito usado para pessoas que se afastaram de Jesus, pessoas que estão desviadas, e se aplica, mas aqui para mim e para você, se aplica hoje às vezes, nós não estamos desviados, mas às vezes a insatisfação já tomou nosso coração de tal forma, e a gente está a ponto de tomar uma decisão que vai custar muito caro na nossa casa, na nossa família. Às vezes, nós não estamos parando para analisar o que a insatisfação está fazendo conosco. Então eu creio que Jesus nesse dia, ele traz um alerta para nós. Tem pessoas, irmãos, que eu creio que vão voltar para Jesus. A minha oração é que elas caiam em si, aqueles que se afastaram. Irmãos, e como dói quando você vê uma pessoa se afastar. Como dói quando você vê uma pessoa se desviar. Irmãos, é uma dor terrível. Eu falo isso aqui como pastor. Não é fácil, irmãos, quando você vê uma pessoa indo. Se foi para uma outra igreja, irmão, glória a Deus, continua a caminhada. Eu não sou dono de ninguém. Mas quando você vê que a pessoa sai e se perde, irmãos, é muito ruim. Toda vez você fica naquela expectativa: vai voltar, vai voltar. E aí, irmãos, a Bíblia vai falar aqui de um outro personagem, e eu não vou adentrar aqui. E como eu disse, a gente às vezes não se enquadra hoje aqui na questão do filho pródigo. E graças a Deus continue sem se desviar, meu irmão. Porque é terrível, o mundo aí fora, ele é sagaz, ele é cruel, ele é terrível. E o diabo, ele não vai brincar de machucar você, ele vai te machucar muito se ele tiver oportunidade. E aí nós vamos ver que tem um irmão. Na hora que o irmão chegou, o irmão mais velho, que viu aquela festança, o pau quebrando, matando o boi, fazendo churrasco, aquele filho estava dentro da casa, estava do lado do pai, mas ele nunca tinha entendido o que era a essência de ser filho de um bom pai. A Bíblia vai dizer que ele fala assim: o quê? Esse ordinário saiu, gastou tudo, meteu o pau no dinheiro, e agora voltou, está fazendo até churrasco. Aí ele olha e fala: ô meu filho, você tinha que estar se alegrando, porque o seu irmão voltou, o seu irmão está em casa. Irmão, vamos tomar cuidado para a gente não ser irmão mais velho com aqueles que voltar. Irmãos, se voltou, ele tem que voltar para o mesmo lugar que era dele. Faz favor aqui, Lequinho. Permita-me pegar você aqui de ator. E eu já vou finalizar. Pode vir cá. Por que eu estou chamando o Lequinho aqui, irmão? Porque me veio fresco aqui na memória aqui. Lequinho, eu chamo de Lequinho por causa da intimidade que a gente tem de bom tempo. Aí, irmãos, certo dia, o Lequinho me chamou. Depois de um ensino lá na igreja, uma segunda-feira, você lembra? Tinha lá uns estudos lá. E aí o Lequinho falou assim: pastor, afinal eu preciso conversar com o senhor. Eu falei: beleza, Alex, vamos trocar ideia. E o Alex sempre me procurava para ele vir trazer umas ideias de evangelismo, de, pô, cara, nós vamos fazer e tá. Quantos cultos na praça, né? Que maravilha. Dentre tantos outros. E aí, beleza, o Lequinho veio, preciso trocar ideia com você depois. Eu falei: beleza, Alex. Aí chegou, no final, sentamos lá. Aí ele chegou, sentei lá naquela salinha, que era a salinha que eu e a pastora Natália ficava ali. E aí ele sentou e falou assim: ah, cara, eu tomei uma decisão. Falei: é mesmo? O que é, Alex? Ah, velho, eu vou dar um tempo. Falei: tempo de como assim, meu filho? Você quer tempo de louvor? Que ele tocava, né?
tempo de louvor, tempo de o que você quer dar, do evangelista, o que é? Não, cara, eu vou dar um tempo de tudo e estou cansado e não está legal, eu vou dar um tempo. Eu falei, Alex, olha a sua história, cara, a sua trajetória. É outro que nós vamos trazer aqui para contar a história de fé. Alex, cara, você lembra que você falava da sua mãe, o que foi que você enfrentou, cara, para você se tornar um cristão? Cara, você tem um potencial, aonde você vai, você arrasta a pessoa, e fala que aí Deus falou bem claro no meu coração assim, não depende de você. Aí eu olhei bem para a cara do Lequinho assim, falei, Alex, pensa direitinho, cara, faz isso não. Você está indo para outro lugar, se você estiver indo, eu estou feliz, cara, não tem problema, porque aqui ninguém é nosso aqui não. Não, vou dar um tempo. Levei, foi. Aí eu até falei, não, vamos comigo, Alex. Botei dentro do carro. Falei, essa conversa não pode terminar aqui não. Falei, eu tenho que dar um jeito, esse menino pode ir embora. E já doendo, irmão, no coração. Aí fui com ele, cheguei, deixei no portão da casa dele. Já estava morando na casa onde que hoje você está, né, Alex? Você tinha mudado. Aí ele desceu assim, cara, eu olhei para o Alex, ele entrou para dentro do portão. Uf. Aí, irmão, foi como que se tivesse desabado o céu em cima da minha cabeça. Aí fui embora, orei pela vida dele. Falei, rapaz, quantas vezes você já chorou no chão, ajoelhado? Falei, Jesus, muda minha história, muda minha vida, me usa. Falei, cara, você não pode fazer isso. Aí beleza, irmãos. Rapaz, o Lequinho, quando foi já no outro dia, o Lequinho já estava no giraia, como diz o outro. O Lequinho já pagou as fotos, tudo que tinha na igreja, pegou o Instagram dele, e já me deparei com a foto do Alex assim, eu falei, outra pessoa, ele usou a expressão certa, não era mais o Alex. Cara, foi uma transformação muito louca, parece que tinha tirado aquela pegada assim, arrancado a cabeça desse menino, o corpo, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Fiquei louco. Falei, Natália, de Deus, eu não acredito. Olha o Lequinho, Natália. Eu falei, não. Falei, não é possível. Enfim, foram aí 4 anos. 4 anos. Lequinho, cara, eu olhava aquilo, meu coração cortava. Irmãos, e diga-se de passagem, não é responsabilidade dele, tá? Presta atenção. Mas tinha uma turminha que andava junto com esse menino, que esvarava a noite em monte. Um bocado dos meninos rapelou. Fez igual quando o Pedro falou, vou voltar a pescar. Eles, nós também vamos voltar. O Lequinho falou, vou dar uma desandada. Eles falaram, não, vai desandar também. Foi o que aconteceu. Desandou. Aí, irmãos, no dia, aí o Alex pegou, começou a voltar, ir nos cultos, e de vez em quando ele ainda aparecia lá, irmão, esse menino chegava lá, eu acho que ele perdia as contas de tanto abraço que recebia dos outros, eu acho que chegava a ser chato, e abraçava, todo mundo ficava feliz, mas ainda, o Alex ainda não tinha voltado. Aí, nossa, não voltou ainda. Aí, nos últimos cultos, lá, o Alequinho começou a voltar, começou na cela do Marcelão do Gisele, 1, 2, voltou, falei, olha, tá firmando as canelas, menino. Aí você vê que vai mudando, aí quando foi, no dia da inauguração do culto, na hora que estava aqui, Lequinho vem, cai, como diz o outro, já tinha caído em si há muito tempo, falando, por que eu estou vivendo uma vida dessa aqui, sendo que a vida que Jesus tem para mim não é essa? Aí no dia da inauguração, Lequinho pega e vem, e reconcilia com Jesus, e está aí, firme e forte, seguindo o que Jesus chamou. Aleluia. Aí, irmão, que eu quero falar para você, para a gente não ser irmão mais velho, é do seguinte. Aí conversa vai, conversa vem. Eu falei, Alex, e as violas, irmão? Vou levar lá para o Paulinho para arrumar a viola. Eu falei, pois é, você está indo na célula lá e tudo, cara, já dá para você começar a tocar. Ele, vou levar o violão. Ele chegou um dia para mim assim e falou assim, o violão está arrumado, está no jeito. Eu falei, tá mesmo? Beleza. Chamei o Israel, que é o líder de louvor. Falei, Israel, chama o Alex, traz ele de novo para o louvor, que o lugar dele continua aqui no mesmo lugar. E para a honra e glória do Senhor, está aí somando de novo, está louvando e glorificando a Jesus. E eu me alegro, porque o filho estava perdido e voltou, estava morto e está vivo, e vai viver o que Deus tem para fazer na vida dele. É isso que importa, irmão. Obrigado, Lequinho. Deus abençoe. Então, irmãos, vai voltar um monte de filho. Não vamos ser irmão velho não, pelo amor de Deus. Pastor, mas teríamos que ter calma. Estava lá fora, o que ele estava arrumando?
tô nem aí o que estava arrumando. Se Jesus, aqui na figura do Pai, não perguntou para o filho o que estava arrumando, é eu que vou perguntar. Vem, misericórdia. Bateu aí, menino? Machucou? Tadinho. Machucou não, né? Essa porta está uma benção. Essa semana vai botar os adesivos. Jesus amado. Machucou não, né? Me dá a notícia aqui depois. Meu Deus do céu. Bateu na porta. E ele entrou acelerado. Está vivo. Irmãos, misericórdia. A porta ficou bonita, mas nós temos que botar as faixas. Nós colocamos até uns provisórios ali. Irmão, eu estou pouco me importando. É igual quando a pessoa chegar. Chegou, irmão. Deixa eu falar com você, vamos receber, vamos amar. Se o próprio Jesus falou, ei, aqueles que vierem a mim de maneira nenhuma eu vou lançar fora, agora sou eu que vou lançar? Não. Claro que também, né, irmãos, não tem pastor inconsequente, louco, que doido da cabeça não, tá? Não confundam as coisas, tá? Não confundam, beleza? Não confunda, não vamos confundir as coisas. Tudo é debaixo da sabedoria, da orientação que vem de Deus. Mas deixa eu falar para você um negócio. Filho dessa casa é filho dessa casa. Está fora, se voltar, é do louvor, vai voltar para o louvor. Do diaconato, vai para o diaconato. Se é do pastoral, vai para o pastoral. Porque o lugar dele continua aqui cravado e ninguém tira. Simples assim. É assim que funciona. Então, irmãos, é assim que nós vamos seguindo dia após dia. Se coloque de pé no seu lugar. Quero orar pela sua vida nessa noite. Quero te dar aqui esse conselho. E eu falo isso da parte de Deus. Toma cuidado com a insatisfação. Irmãos, não é errado você querer mudar em áreas da sua vida, tá? Beleza? Mas toma cuidado com a insatisfação. A insatisfação, ela te torna um ingrato. Seja grato pela sua família. Seja grato pela sua casa. Seja grato pelo seu trabalho, até o dia que você tiver aí. Seja grato pela empresa que Deus colocou na sua mão. Seja grato pelo talento, pelo dom que Deus colocou. Seja grato pela igreja que hoje você está. Seja grato pela célula que hoje você está. Seja grato, irmãos, a gratidão, ela abre o céu sobre a nossa vida. Agora, a insatisfação, ela nos faz que a gente venha ter uma queda. E a queda é terrível e sagaz. Então, irmãos, que nós possamos ter o nosso coração alinhado com o coração de Jesus. Que nós possamos reconhecer que Jesus veio para buscar, resgatar todos nós, inclusive aquelas pessoas que a gente não dá crédito nenhum para elas. E Jesus vai fazer isso através da palavra dele, mas também através da minha vida, através da sua vida, que nos colocamos à disposição. Não vamos ser irmão mais velho, mas também não vamos ser como aquele irmão mais novo, que já estamos com a insatisfação dominando o nosso coração. Feche teus olhos, quero orar pela sua vida hoje. E se você tem alguma coisa hoje para você falar com Jesus, é você e Ele agora. Às vezes hoje aqui nós não temos nenhum filho pródigo que precisa voltar para a casa do pai como aquele filho. Mas às vezes você estava ao ponto de tomar uma decisão, de abandonar tudo, largar tudo e viver a vida aí fora achando que era melhor. Eu te afirmo, não há lugar melhor do que você está em Jesus Cristo. Não tem dinheiro aí fora que é melhor do que a presença de Jesus. A sua família é uma bênção, mas sem Jesus não adianta. O seu local de trabalho, se Jesus não tiver, de nada adianta. Às vezes ele não vai estar lá no seu patrão, na empresa, mas você está lá, irmão, você é de Jesus, e aonde Jesus chega, algo tem que mudar, algo acontece. Que nós possamos mudar a nossa mentalidade, ter uma mente renovada pelo Espírito de Deus,
para que nós possamos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Não vamos arriscar o incerto. Jesus, Ele nos deixou bem claro que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não se aventure em outros caminhos, que os seus olhos olhem e pode parecer que são bons, mas que não são bons. Se deleite no amor de Jesus Cristo. Ele te ama, você é importante para Ele. Às vezes você está aqui dizendo: não, se eu sair daqui eu não vou nem fazer falta. Às vezes pode ter uma pessoa aqui mesmo, ou pessoas que não percebam a sua falta, mas quem que precisa mesmo perceber e sentir, ei, é Jesus Cristo, e Ele se importa com você. Você tem que parar, eu tenho que parar de ficar baseando a minha fé, de ficar baseando a minha caminhada cristã na medição das pessoas, o que elas acham, o que elas pensam de mim. Irmão, se eu fosse olhar o que às vezes falam de mim, o que chega até a mim, irmão, eu já não estava mais pastoreando, eu já não estava mais caminhando. Mas quem te chamou, quem te trouxe é maior, e Ele vai fazer o que Ele disse que vai fazer. E é nisso que eu me apego todos os dias na minha vida. Às vezes, irmão, você está desanimado. Ei, deixa eu te falar, deixa Deus avivar a tua vida nessa noite. Você é importante para Jesus. Ele te ama. Oh, Espírito Santo de Deus. Você precisa só se entregar a esse amor de Jesus. Você vai ver que tanto nessa parábola quanto as demais, Jesus ele demonstra o seu amor, amor incondicional, amor genuíno, amor ágape, amor que não te julga pela sua aparência, pela sua condição financeira. Não, simplesmente Ele te ama e Ele te atrai com cordas de amor. Ele te atrai através da misericórdia, através da graça. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos unidos. Senhor, eu não sei o que tem passado, o que tem acontecido na vida deles. Eu não sei em qual ponto a insatisfação entrou em nosso coração. E às vezes nós não estamos conseguindo encontrar nada de bom na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual. E a cada dia
nós temos nos afastado, Jesus. Jesus, que nessa noite os nossos olhos possam ser abertos como o daquele jovem foi. Que nós possamos cair em si, de onde nós estamos regredindo. E trocando, Pai, uma vida benéfica, uma vida no qual somos cuidados. Às vezes por coisas passageiras, momentâneas, que não nos levam à edificação, mas muito pelo contrário, à destruição. Às vezes temos vivido em situações que têm atrapalhado no nosso casamento, na nossa família. Não estamos bem. E às vezes não sabemos nem responder o porquê. Às vezes inconsciente nós estamos, ó Pai, sendo ingratos. Não estamos valorizando o que já temos. Mas essa noite, através do Teu Espírito Santo, através desse amor que nos envolve, Jesus, cada pessoa aqui nessa noite seja tocado, seja despertado, Jesus, a tomar uma decisão na sua vida hoje, agora. Jesus, que nós possamos pedir perdão naquilo que nos compete a pedir perdão. Jesus, que nós possamos ajustar o que precisa ser ajustado. Porque o que o Senhor tem para fazer nesses dias, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, é algo extraordinário, Jesus. E assim, Jesus, como aquele filho voltou, o Senhor, ó Pai, não está preocupado aonde nós erramos, aonde nós pecamos, aonde nós nos afastamos. Mas o que o Senhor, ó Pai, quer é a nossa volta. Que hoje o Senhor encontre corações voltando para o Senhor. Que o Senhor encontre vidas voltando para o Senhor. Porque é isso que importa. Porque o Senhor veio para buscar. O Senhor veio para salvar, Jesus. E é isso que o Senhor tem feito, Pai. Desde quando o Senhor, ó Pai, iniciou a Tua caminhada aqui, desde a fundação do mundo, o Senhor veio para nos salvar. E é isso que o Senhor vai fazer na vida de pessoas, ó Pai, nessa cidade, desse bairro. E eu sei, ó Pai, que os filhos pródigos estão caindo em si nessa noite, estão tomando as suas decisões, e de todos os lados, de todos os lugares, eles vão começar a voltar para a casa do Pai, e vão voltar para o lugar da mesa, aonde o lugar deles está guardado, sempre esteve guardado. Oh! Aleluia. Você pode colocar a mão no seu coração aí. Não sei se nessa noite alguém no nosso meio que entendeu que não dá mais para ficar sofrendo aí fora, que longe de Jesus a gente paga um preço alto demais. E você hoje, você quer voltar para Jesus. Você um dia ouviu a boa mensagem do Evangelho, você se entregou, mas no meio do caminho, seja por qual motivo for,
você se distanciou. Entendeu que era o melhor fazer assim, mas você está vendo que não está dando legal, não está dando certo. E hoje você quer voltar para Jesus. Ou você que está aqui, você se identificou com aquela primeira parte que Jesus falou. Ah, ninguém me quer. Ninguém se importa comigo. Se eu morrer hoje, amanhã faz 2 dias. Não, Jesus se importa com você. Às vezes eu estou no meio de tantas pessoas. Se eu não estiver aqui, ninguém vai sentir falta. Não, Jesus vai sentir falta de você sim. Prova essa porque Ele veio e pagou um alto preço para resgatar você. Então nessa noite, tem alguém no nosso meio que deseja hoje reconciliar com Jesus? Ou que deseja entregar a sua vida para Jesus? Se tiver, levante a mão no seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Alguém nessa noite que quer reconciliar com Jesus, ou que quer entregar a sua vida? Se tem, não perde essa oportunidade não. Levanta a sua mão aí que nós